Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 3 de março de 2026, e nós estamos aqui para mais uma devocional muito abençoada nessa manhã. A nossa referência bíblica é lá em Romanos, capítulo 8, do 18 ao 25. Então, abre tua Bíblia, deixa reservada que já já nós vamos fazer essa leitura. O nosso tema da nossa devocional de hoje é Entre o Já e o Ainda Não. Então, vou ler a devocional e em seguida nós vamos para a nossa leitura bíblica. Diz assim a nossa devocional: Como cristãos, somos o povo da espera, pois aguardamos o retorno do nosso Salvador, que virá redimir todas as coisas. Somos convidados a viver uma história diferente, uma história que não é sobre nós, apesar de estarmos no meio dela. Aprendemos com Jesus e seus discípulos que o tempo de espera não é tempo de ansiedade sobre o futuro. Enquanto esperamos, vivemos o presente, pois a espera não nos faz indiferentes aos males deste mundo. Também somos convocados a agir como Jesus na vida das pessoas, e assim como ele em seu tempo na terra amou, acolheu, cuidou e apontou para a salvação. Nós também devemos fazer. Estamos entre o já e o ainda não, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o reino que já foi estabelecido e o grande dia que seremos glorificados. Precisamos seguir os passos de Jesus e torná-lo conhecido. É necessário fazer com que o Evangelho esteja ao alcance daqueles que ainda precisam experimentar um encontro genuíno com Cristo. Amém? Essa é a nossa leitura da nossa devocional. Agora vamos para a nossa leitura bíblica. Romanos capítulo 8, do 18 ao 25, diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aqui ele faz uma pergunta. Amém? Aqui ele faz uma pergunta. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Então, quero agradecer a Deus por essa palavra, porque eu e você estamos inseridos aqui nesse contexto bíblico, porque nós esperamos, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. O que é que essa carta aos Romanos está nos ensinando nessa manhã? Que nós devemos esperar e não ter ansiedade quanto a essa espera, continuar vivendo. Porque se nós for ficar ansiosos, nós não vamos contribuir em nada e nós não vamos resolver esse momento de espera. Então, é continuar fazendo aquilo que Jesus fez. Estamos entre o já
e o ainda não, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para nós seguir, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fazia na vida das pessoas, que era, ele amou quando estava na terra, ele acolheu, ele cuidou e ele apontou as pessoas para a salvação. Então, é justamente isso que eu estou aqui nessa manhã, querendo fazer com que você entenda que existe um Deus que enviou seu Filho amado para que essa palavra seja cumprida na minha e na sua vida, para que eu e você venhamos caminhar aguardando por fé, aguardando Jesus Cristo. Eu sei que muitos não acreditam nessa palavra, e tá tudo bem, eu não vou lhe questionar, mas a minha oração é que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juiz divino, porque somente ele vai fazer isso na vida do ser humano, assim como ele fez na minha, ele vai fazer na sua. E como cristão, nós somos o povo da espera, pois aguardamos o retorno do nosso Salvador. Então não tem um dia que eu não abra os meus olhos pela graça e a misericórdia e a bondade de Deus que Ele me concede, de abrir os olhos, e não tem um dia que eu não pense no meu Deus, que eu não imagino a vinda gloriosa dele, que eu não possa ansiar. Gente, todos os dias, ao abrir os meus olhos, eu já agradeço a Deus por mais um dia que Ele me concede. Então, nós vamos aprender, né? Aprendemos com Jesus e seus discípulos que o tempo de espera não é tempo de ansiedade sobre o futuro. Enquanto esperamos, vivemos o presente, pois a espera não nos faz diferentes aos males deste mundo. Se eu e você for ficar ansiosos, nós vamos adoecer. Então, a palavra do Senhor diz, lá na carta de Pedro, acredito que é 1 Pedro, se eu não me falha a memória, lá está dizendo, tem um versículo que lá vai dizer que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ou é 1 Pedro ou é 2 Pedro, mas depois eu deixo essa referência lá nos comentários para vocês. Então, lancemos sobre o Senhor a ansiedade. Porque se nós formos estar ansiosos, nós não vamos mudar o cursor de nada. Nós vamos adoecer. E se nós esperar uma coisa que nós estamos vendo, não é espera. A espera é quando eu e você esperamos aquilo que nós não vemos. Aqui fala justamente dessa espera. No meio desse tempo, entre o já e o ainda não, enquanto as coisas não são como deveriam ser, precisamos sinalizar o reino de Deus. Vocês sabem que o mundo anda aí com vários rumores de guerras, terras tremendo, muitos desastres. Nada mais é do que as escrituras se cumprindo. Então, firma-se teus olhos naquele que pode te levar para o céu. Firma os teus passos naquele que pode te garantir vida eterna, que é Jesus Cristo. Seja grato pelo hoje. Viva o hoje como se o amanhã não fosse existir, com muita gratidão. Porque nós não sabemos o dia nem a hora na qual nós iremos nos encontrar com o Senhor. E morto não glorifica a Deus. Quem glorifica a Deus somos nós que estamos aqui vivos. E a Deus toda honra e toda glória nessa manhã por essa palavra muito abençoada. E eu quero orar pela sua vida. Não esqueça de ler sua Bíblia. Leia sua Bíblia todos os dias, tá certo? Então, eu quero orar pela sua vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu te glorifico e te louvo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse dia de chuva, Senhor. Quero te agradecer pela chuva, meu Deus. Quero pedir também, Senhor, pelas localidades que estão, Senhor, se acabando em água, como ali em Minas Gerais, os nossos irmãos, Senhor, estão ali
precisados, Senhor, da tua mão, da tua provisão. E eu já quero, Senhor, colocar diante do Senhor Minas Gerais e todas as cidades, Pai, todos os estados que têm sofrido, Deus, com as chuvas, com as águas. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Deus, nessa manhã, possa ir de encontro, Senhor, possa prover, Deus, nessas vidas, dessas famílias que estão, Deus, a sofrer, Pai, com a catástrofe, Senhor, nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, também te peço, Deus, ali pelo conflito, Deus, ali no Oriente Médio, Senhor. Ah, Deus, Tu és o Rei, o soberano, Tu és o Senhor, o dono de tudo, Pai. E tudo está em Tuas mãos, Senhor. Pai, tudo está em Tuas mãos. A Tua palavra nos garante que nada fugiu do Teu controle, Senhor. E que se até aqui, ó Deus, o Senhor não fez nada ali, ó Deus, para intervir, é porque é da tua vontade, Senhor, que todas essas coisas estejam acontecendo. Porque a tua palavra diz, Deus, que ninguém subsistirá ao teu reino, Pai. Ninguém, não existe esse, ó Pai, aqui na terra, em lugar nenhum, Pai. Porque o teu reino é sobre todo reino, Deus. E eu coloco nas tuas mãos, Senhor, aquelas lideranças, Senhor, desses países, como também do nosso Brasil. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão. Que o Senhor tenha compaixão, meu Deus, das vidas inocentes, ó Pai, que estão sendo ceifadas, suas vidas, muitas vezes dormindo em leitos de hospitais. Senhor, nessa manhã, traz a memória dessas pessoas o que podem dar esperanças a ela, Pai. Que elas possam, Senhor, olhar para Ti e entender que há um céu, um paraíso à espera da humanidade e que nós iremos prestar conta com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu abençoo, Senhor, cada vida que vai ouvir essa devocional, Pai. Que o Senhor arranque de nós a ansiedade, porque isso é do ser humano. Que o Senhor nos estabeleça, Deus, o Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos força, coragem para caminhar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Não saia do canal sem antes deixar o teu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até a próxima devocional.